Programa Saúde em Pauta. Oferecimento. Oral Sim. Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta, trazendo informação quentíssima aí para você, com muita atualidade, é claro, para você ficar bem informado, para cuidar de você e para cuidar de todos à sua volta. E hoje a gente vai falar dos animais, a gente quer tê-los aí com saúde perto da gente, né? Eles dão tanto carinho pra gente, a gente tem que cuidar muito bem deles. E é claro que a gente trouxe hoje, gente, uma médica veterinária, Maria Cândida Vieira Miguel. Ela é especialista em homeopatia. Você sabia que existe homeopatia para animais? E foi a primeira especialidade médico-veterinária a ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Olha só, gente, vamos desmistificar aí o assunto e saber tudinho sobre a homeopatia para animais. Muito obrigada, Maria Cândida, por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada a vocês. Então vamos aí falar um pouquinho sobre isso. O que é a homeopatia, da onde que ela surgiu? Então, homeopatia é uma terapêutica médica baseada na lei dos semelhantes. Ela surgiu na Alemanha por Samuel Hahnemann, que era um médico. No final do século, foi 1780, por aí, século XVIII já. E este médico alemão, ele observava a natureza de uma outra forma, porque já existia há muito tempo, né, o tratamento com plantas, o tratamento natural, ou o tratamento com substâncias que eram estudadas, né, na medida durante aquela época e que eram muito agressivas também, né, com outras substâncias químicas e outras substâncias. E a substância natural, então a medicina dos semelhantes e a medicina dos contrários, né? Porque o que acontece? No semelhante, eu vou usar um medicamento que ele é experimentado, isso se chama experimentação no homem-são. Eu experimento esse medicamento em pessoas sãs, sadias, anoto todos os sintomas que são apresentados por esses pacientes, né, que entram nessa experimentação, e ali eu tenho todos os sintomas que o meu medicamento causa no homem-são. Obviamente, esses medicamentos homeopáticos, eles são obtidos através de quê? De plantas, de pedras, de animais, né? Então, nós temos, por exemplo, a calcária carbônica, né? Que é de uma ostra que tem a pérola dentro. Nós temos medicamentos, deixa eu ver se tem algum medicamento que nós usamos, assim, dente de leão, que todo mundo faz um chá, também é um medicamento homeopático, né? Animal, vegetal, N plantas, né, que nós temos para utilizar como medicamento homeopático. O fundamento disso é que ele tem que ser experimentado no homem-são, né? Por que no homem? Porque o homem consegue traduzir o que ele sente, e o animal não vai conseguir traduzir. Mas através desse compilado, nós temos um compilado que é chamado Matéria Médica, onde nós temos as plantas, todas as substâncias homeopáticas que foram utilizadas do reino animal, vegetal, mineral, com todos os sintomas que os pacientes experimentaram, e ali eu tenho a minha matéria médica relatando esses sintomas. E quando eu apresento esses sintomas nos animais, eu tenho um livro ao contrário que chama o repertório. Ele me dá o sintoma e o medicamento, e a matéria médica me dá a descrição do medicamento. E no meu repertório eu vou lá, vejo os sintomas do animal e os medicamentos que correspondem. E eu vou ter o melhor medicamento, que cubra todo o caso mental e físico. Então, é a totalidade sintomática. Essa é a questão. Às vezes, né, claro, eu fui uma médica veterinária alopata, eu comecei como alopata, né? Obviamente que às vezes nós precisamos recorrer a outros tipos de medicamentos, né?
mas eu sou essencialmente homeopata. Então, nesse estudo, nós nos aprofundamos muito na questão do comportamento, nós observamos o comportamento, que para nós chamamos o quadro mental, o físico, né? E todos os sintomas que ele apresenta. Certo. E assim, ele foi utilizado, passou a ser utilizado aí pelos animais, né? A partir do ano de 2000, né? Que foi reconhecido como uma especialidade médico-veterinária, né? Para os animais. E está sendo comum hoje em dia, Cândida, essa utilização? Olha, eu acredito que antigamente ela foi mais comum. Hoje nós temos várias terapias. Então, houve um boom da homeopatia, isso nos anos 80, né? Eu me formei em 87 e eu fiquei conhecendo a homeopatia na faculdade. Eu estudei no Rio e lá o Rio era forte, porque a homeopatia ela veio da França, porque o Hahnemann era alemão, ele foi exilado na França e, no fim, ela chega ao Brasil. E pelo Rio de Janeiro. Quando ela chega no Rio, realmente ela começa a se desenvolver. E o que acontece? Quando eu me formei, a turma da escola de homeopatia vai na faculdade se apresentar para ver quem quer seguir o curso e deu um mini curso, né? Eu não entendi nada, mas o que ficou gravado para mim era o desequilíbrio da energia vital, que é o desequilíbrio total do organismo, porque nós somos energia, né? Somos matéria, energia concentrada. Então, é isso que me chamou a atenção, como desequilibra. E aí, me formei e falei, não, eu vou atrás disso aí. Aí eu fiz, né? Estudei homeopatia por praticamente 10 anos, né? Fiquei dentro da escola, eu cheguei a ser docente também, né? Fiz todo o trajeto de aluno, ambulatório, orientador e docência. E eu me encantei, né? Eu me encantei porque eu conseguia entender o animal. Ah, tem aquele sintoma. Mas, dois animais com a mesma doença. Por que um fica triste, o outro fica mais agitado? O que leva a isso? Porque é inerente ao animal, assim como é inerente às pessoas. Você pode ter uma gripe. Vou falar uma coisa bem simples, uma gripe. Você e outra pessoa com uma gripe. Cada um vai ter uma sensação diferente. E será medicado de acordo com essa totalidade de sintomas físicos, emocionais, que vai diferenciar o medicamento. Então, você, sendo diferente dessa pessoa, não tomará o mesmo medicamento que a outra vai tomar, provavelmente. Então, o diagnóstico ele é em cima dos sintomas, ele é em cima do comportamento, então, do animal? Para saber o que dá? Físicos e mentais. Então, é essa que a gente chama de totalidade sintomática, porque na alopatia, você pode pegar todos os sintomas. Mas aí, quando você chega, olha, a pessoa fala assim: meu animal quebrou a perna, ele tem uma dor, ele está chorando, tal. Mas um outro animal que quebrou a perna, ele pode ficar apático, né? Ele pode não querer comer, ele pode ficar bem pior que o outro. Isso sem, não tô, vamos supor que as feridas sejam totalmente iguais, tá? O caso totalmente igual, mesmo tipo de lesão. Mas cada um vai apresentar uma reação. E é nessa reação que eu diferencio o meu medicamento, nesse estado emocional. Obviamente, nem sempre eu consigo evidenciar esse quadro, ou que ele seja tão característico que me leve a um determinado medicamento. Por exemplo, o quadro agudo. Falar picada de abelha, por exemplo. Eu não vou fazer toda aquela consulta ao mental, porque a picada de abelha vai me dar um inchaço com calor, claro que vai dar irritabilidade. Eu vou usar, por exemplo, o apis mellífica, que é o veneno da abelha, né? Então, você pode usar tanto para quadro agudo, quadro crônico, quadro local. Então, você tem essa versatilidade. Por exemplo, se você tem um chá que todo mundo toma, problema digestivo, você pode tomar um chá de dente de leão. Tá? Se você não tem nenhuma outra característica,
Então, você tem medicamentos também pontuais para determinados quadros agudos, né? Uma pancada, arnica. Hã? É bem personalizado mesmo, né? Tem que avaliar, sim. Não dá pra gente medicar, né? Por exemplo, né? Que nem alguns medicamentos, que nem ser humano hoje, ele sente dor de cabeça, ele vai lá, toma um remédio pra dor de cabeça. A gente se automedica, né? E esse caso não dá pra fazer isso com o animal, porque é bem específico, né? Tem que ter uma avaliação diagnóstica bem aí, pra quem conhece mesmo, né? E até mesmo na pessoa, uma dor de cabeça. Porque, olha, às vezes, outro dia eu fiquei um pouquinho impressionada que assim, a pessoa entra na farmácia, pega uma cestinha e vai pondo para dor de cabeça, dor de estômago, dor de tudo, né? Dor de cotovelo, dor de tudo. Mas aí eu fico olhando e falo, mas assim, será que ela sabe quais os efeitos que esses medicamentos podem causar? Será que ela sabe se ela pode receber esse medicamento? Porque na homeopatia, né, você vê o medicamento que melhor atua naquele organismo com aquele temperamento ou com aquele quadro agudo, né? Mas você vai tomando, e aí os problemas que surgem, né? De excesso de medicamentos, de lesões, né? Hepáticas, renais por conta disso. Então, você tem que saber se você pode tomar e se você precisa. Então, ó, se eu tiver uma dor de cabeça, eu já tenho isso em casa. Se eu tiver... Mas o que causa essa dor de cabeça? E muitas vezes você deixa de procurar o profissional médico, não precisa ser homeopata, pode ser um alopata, né? Mas você deixa de procurar um profissional que vai entender que se você tem uma dor de cabeça frequente, não é uma coisa normal, né? Que você vai ver se é grave, se não é, o que causa essa dor de cabeça. Se você é extremamente nervoso, algo lhe causa isso. Então, você vai procurar a causa, desde que você esteja disposto a enxergar essa causa para resolver a situação. Né? E bom, como eu lido com animais, é muito interessante, porque o animal é muito mais fácil de você entender, né? Claro que a gente depende do proprietário também para relatar como é o dia a dia dele, sintomas físicos e emocionais. E, às vezes, esses sintomas mentais, emocionais que sejam, nós não estamos acostumados a perceber. Então, às vezes eu faço uma pergunta, mas nosso animal sente isso? Dá para a gente perceber. Né? E se você relatar como ele se comporta, eu vou conseguir fazer uma relação. Né? Isso é muito importante. Porque às vezes tem um animal que está no sofrimento mental, ou muito agitado, aquele que destrói tudo, e ele vai para a rua. Por quê? Eu não consigo lidar com isso dentro de uma... Eu vou dar um calmante, né? Não vai resolver a situação. Então, dentro da homeopatia, eu encontrei medicamentos que possam me ajudar de uma forma assim ampla. Você não tem limites. Desde que estude bastante, conheça a matéria médica. Tem novos medicamentos sendo testados, né? Então, em várias terapêuticas tem homeopatia injetável hoje. Então, é muito amplo, é muito amplo. Ó, Cândida, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, a homeopatia para animais, e como que ela é apresentada, né? Como que é esse tratamento, tá bom? A gente já volta, até já! Sorrir com confiança, bom, né? Com Oral Sim, você pode. A Oral Sim é a clínica número 1 em implantes dentários e você pode voltar a sorrir com a segurança dos dentes fixos, com atendimento excelente e humanizado e preços, claro, acessíveis. Marque uma consulta, ligue. Oral Sim, carinho e respeito pelo seu sorriso. Você que gosta de peixe, busca qualidade de vida, quer consumi-los com segurança e ainda com consultoria especializada? Aqui na Avenida Paulista tem Bom Gosto Peixes, um mar de sabores para você. Estamos de volta com Saúde em Pauta e nossa entrevistada de hoje é Maria Cândida Vieira Miguel, ela que é médica veterinária, especialista em homeopatia. Esse é o assunto de hoje, homeopatia para animais. Cândida, como que essa homeopatia para animais, né? Tem todo aí o diagnóstico, né? Para você, a avaliação, né? Para saber o que realmente oferecer aí para o animal, né? Mas de que forma isso é oferecido? É bolinha, é gotinha? Como que é a homeopatia para o animal?
né? Tem várias formas. Tem as bolinhas, tem os glóbulos, né? As bolinhas são chamadas glóbulos. Tem o líquido. Tem aqui em São Paulo não tanto, mas tem em tabletes em alguns locais. E são essas as formas terapêuticas, né? Líquido, glóbulo, tablete. É porque tem gente que tem dificuldade, né, de dar, tipo, comprimido para animal. Ah, eu não consigo, é difícil, né? Tem animal que é mais fácil, né? Inclusive, você pode borrifar na face do animal também, porque ele é absorvido. Às vezes, por exemplo, um animal muito agressivo, você pode jogar. Como tem o pelo, vai ficar um pouco mais em cima do pelo. Então, se você procurar mais a face, você pode dar uma borrifada também, né? Então, o pessoal pensa assim, mas essas bolinhas vão fazer efeito? Vão, claro que tem uma dose, né? Por exemplo, dos 5 glóbulos, dos 5 gotas, dependendo do meu animal, né? Mas geralmente nós fazemos umas doses mais padrão, né? Não damos assim em quantidade, né? Grande. Por exemplo, se eu vou fazer 10 ml, uma colher de chá, uma colher de sopa, né? Porque a qualidade do meu medicamento é que vai influenciar. Claro, eu não posso dar uma dose muito pequena, mas eu tenho que ter dado o remédio certo, senão eu vou dar 1 litro e não vai fazer efeito, né? Certo. E o tratamento, ele é lento? Que a homeopatia tem essa história, né? Que fala, a homeopatia demora muito para fazer efeito. É lento. É lenta? Não. Não, você tira. O quadro agudo é um quadro que exige que você tenha um medicamento que haja extremamente rápido. Tem isso também. Então, assim, o importante é você acertar o medicamento e avaliar adequadamente esse animal. Então, não tem essa questão dela ser lenta, né? É óbvio que quanto mais profundo, mais lesão você tem, mais o seu organismo, um pouco mais de tempo ele vai para levar para se recuperar. Porém, você consegue observar isso com o tempo, né? Você observa que o olhar, o ânimo do animal muda, dependendo da profundidade da doença. Você pode tratar um caso incurável, você vê que o animal, mesmo sendo incurável, ele tem uma resposta, você vê que ele consegue ficar um pouco mais ativo, dar uma melhora no quadro geral, um conforto, você percebe que ele se sente confortável, é uma dor que você consegue controlar, né? Então, isso é bem legal, dá para observar tranquilamente, não tem essa lentidão. É claro que também depende da profundidade da doença, né? E se ele está fazendo um tratamento homeopático, pode entrar com o alopático junto ou não? Não pode. O alopático inutiliza ou neutraliza o homeopático. Olha, o ideal é que você não misture, tá? Obviamente, o que acontece? Eu posso, eventualmente, usar uma alopatia. Eu utilizo. Por quê? Eu pego um animal num quadro extremamente grave. Eu dou a homeopatia, certo? Mas eu sei que esse quadro está avançando. Se eu não estou conseguindo o resultado, né? Existem várias terapêuticas que nós podemos utilizar. Eu acho que nós não podemos ser radicais, né? Eu falo isso porque eu fui radical, porque no começo a paixão é tão grande, né? Mas a paixão tem que virar amor para virar racional, para ser racional. Então, você tem que avaliar aquele animal. Estou dando a homeopatia, mas ele ainda está em sofrimento. Bom, conheço, claro, eu estudo os medicamentos alopáticos também. Eu tenho que acompanhar, né? Vou acompanhando a alopatia. Se eu encontro um medicamento que no momento pode me dar um conforto maior, eu vou utilizar. Aí eu paro com a homeopatia e faço uma alopatia. Porque o que nós precisamos entender? Eu acho que não pode haver briga com terapêutica nenhuma. Ayurvédica, fitoterapia, que é bem diferente da homeopatia, porque às vezes o pessoal acha que é fitoterapia. Não. Fitoterapia, estudo das plantas, gente, é fantástico e é muito difícil. É uma gama enorme de plantas e que tem efeitos, algumas têm efeito colateral, você não pode usar num caso ou no outro. Na homeopatia eu já não tenho isso, né? Porque tem plantas que afetam o rim, que afetam o fígado,
Na homeopatia, não. Um outro aspecto de ação. Mas, enfim, sem radicalismo, eu hoje penso assim, né? Eu faço o que é necessário para salvar a vida do animal, mas eu nunca abro mão da homeopatia. Eu posso suspendê-la por um momento, que às vezes eu não estou conseguindo o que eu quero com aquele medicamento, e posso passar para alguma outra terapêutica que ele melhore, né? Que seja, por exemplo, até uma quimioterapia, o que for necessário, para poder restabelecer ou dar o maior conforto possível pelo tempo de vida do animal. E volto para a minha homeopatia, ela está sempre comigo. Sim. A homeopatia, ela é mais saudável por ter menos efeitos colaterais. Mais saudável, não sei se é o termo correto. Ela é mais segura também, não sei se é o termo correto. Ela apresenta menos efeitos colaterais ou ela apresenta uma ampla gama que dá para ser mais assertivo no tratamento? Como a gente pode categorizar isso? O objetivo da homeopatia foi você utilizar doses mínimas de medicamento, né? Com medicamentos bem conhecidos, estudados, tanto que a homeopatia já tem mais de 200 anos e, obviamente, que estão surgindo novos medicamentos, seguindo o mesmo processo de estudo, né? De obtenção do medicamento. Porém, eu conheço esse medicamento. Muitos medicamentos alopáticos, vocês podem reparar. Hoje lança um medicamento. Ah, aquele medicamento é bom para isso, para aquilo, aquilo. Ah, é para dor do dedão do pé. Daqui a pouco, ele é para queda de cabelo. Daqui a pouco, ele sai do mercado. Por quê? Algum problema houve, né? Então, quando você põe substâncias sintéticas, e dependendo do volume de estudo que você tem, porque são testados em pacientes também os medicamentos, né, nas pessoas, você tem uma gama muito grande, uma variabilidade muito grande de sintomas, né? Você teria que ter N pacientes para saber como, né, para testar esse medicamento. E como isso foi feito na homeopatia e até hoje, nós sabemos que a substância é segura porque ela é diluída. Substâncias naturais, né? Então, de animais, de plantas, de pedras. Então, é muito mais seguro. Obviamente que se eu der um medicamento que não corresponde ao quadro, eu posso agravar, eu posso piorar, né? A gente chama de agravação. Eu posso piorar esse quadro, porque eu estou dando um remédio que não tem relação e ele pode agir em outro local que não seria ideal naquele momento. Então, pode ter agravação, sim. A gente tem que estudar bastante, pegar bem o caso, destrinchar, pegar os sintomas, que às vezes é difícil, porque nem o proprietário, ele tem proprietário, hoje já tem mais observação, porque hoje o animal já não é visto como ele tem que ficar do lado de fora, a obrigação dele é só tomar conta da casa e comer o resto de comida. Né? Graças a Deus, né? Então, ele é um companheiro de muitas pessoas, né? Ele é um filho para muitas pessoas, tem pessoas que vivem só e o companheiro dele é o cachorro, né? O gato, que seja. Então, ele tem uma atenção melhor, então hoje se observa mais. Então, acho que quando você pergunta hoje, como é o temperamento, como é o seu animal? Ah, o pessoal descreve toda a vida do animal, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, medos, né? Então, tem N sintomas para... É mais próximo, né? É mais próximo. E dá para usar a homeopatia para prevenir também, para algum tipo de prevenção, para manutenção da saúde? Tem, inclusive, por exemplo, para epidemias, né? Você tem medicamentos, porque o que acontece? Na homeopatia, é que eu sou meio confusa para falar, isso eu devia ter falado no começo, o que eu utilizo? Os sintomas da doença, todos os sintomas que eu posso ter da doença, e hoje, com a tecnologia, não abrimos mão da tecnologia. Você tem ultrassom, você tem raio-x, que é outro aliado. Então, eu vejo todos os sintomas que isso tem no nosso livrinho, lá na nossa matéria médica, no nosso repertório, e vejo qual o melhor medicamento para esse animal com esse comportamento que tem todos esses sintomas. Vou falar com esse quadro mental, por exemplo, né? Para facilitar. Então, tem o quadro físico, mental e o sintoma da doença. Então,
você tem homeopatia para epidemias. O que eu faço numa epidemia? Por exemplo, deixa eu lembrar, eu tenho cólera aviária, por exemplo. O que eu vou pegar? Porque geralmente é plantel de aves, né? Não é uma ave só. Eu pego esse plantel, pego os sintomas de todas essas aves. Então, eu posso ter diarreia, emagrecimento, falta de apetite, tal. Conheço o vírus, como ele funciona, pego todos os sintomas também que eu conheço dessa doença didaticamente e o que apresenta nos meus animais. E ali eu vou procurar o melhor medicamento. Né? É porque ia ficar muito longo, né? Senão eu ia mostrar o repertório para vocês, que eu tenho os sintomas de tudo. Por exemplo, cabeça. Dor de cabeça do lado esquerdo, dor de cabeça do lado direito, tudo que é dor. Se a gente fizer uma segunda, eu mostro. É uma bíblia o livro, né? É o nosso repertório. E eu tenho a matéria médica, que é o contrário do repertório. Aí, se eu vejo o melhor medicamento que cobre a totalidade dos sintomas, eu não posso pegar 2 sintomas. Mas se eu tiver só isso também, vai procurar o medicamento. Eu pego todos os sintomas, então a gente lista 10, 15 sintomas com os medicamentos que saem principais. Aquele medicamento que aparece na maioria dos sintomas é o que eu vou utilizar. Tá? Teoricamente, esse medicamento que aparece na maioria dos sintomas, porque eu sei que ele vai cobrir praticamente a totalidade sintomática do meu caso. Interessante, né? E para o preventivo, então, existe alguma coisa para fortalecer o organismo, assim? Se não apresentar sintoma, por exemplo? Não tem como, né? A gente é feito de sintoma, né? Um exemplo. Se eu pego um animal descalcificado, né? Só que, se eu pego 2 animais, um descalcificado, ele é mais cheinho, mais fortinho, o outro já é mais emagrecido. Para isso, olha, bem a grosso modo, tá? Eu vou dar calcária carbônica. O outro, eu vou dar calcária fosfórica. É um cálcio com fósforo. Por quê? Ele tem a falta do fósforo, que emagrece. Entendeu? Então, eu posso pegar, para esses casos, né? Posso fazer calcária fosfórica ou o meu animal também. Vamos, dentro do cálcio, eu tenho a calcária carbônica. Isso é estereótipo, tá? Mas é para ficar mais fácil de entender. Mas ele é mais gordinho, aquele cachorro mais molinho, que para se desenvolver um pouquinho mais devagar. O outro já é mais emagrecido, ele come, não engorda, tem os ossinhos mais frágeis, calcária fosfórica. E eu pego um que ele tem uma falta de cálcio, mas ele tem os membros vão atrofiando, vão ficando tortos no popular. Ele não vai tomar calcária carbônica nem a fosfórica. Eu vou dar calcária fluórica, que tem essa questão de fazer os ossos, eles vão se degenerando, diria assim. Tá? E voltando nas epidemias, cada epidemia, claro, o Covid foi feito um trabalho, tem medicamento homeopático, tem um medicamento que foi desenvolvido com o próprio vírus. Né? Ter o acompanhamento bem próximo, né? Para ir reavaliando. Eu não posso dar um medicamento, até posso dar, depende do quadro, mas no quadro mais grave, às vezes eu tenho que ver meu paciente todos os dias, né? Porque é muito sutil, eu tenho que ver essas mudanças, porque assim, ele comeu, não comeu, não é só isso, ele não comeu, vamos colocar um soro tal. Eu tenho que ver tudo, ele não comeu, o mental dele, como está o comportamento dele, tudo isso. Né? Ai, tá joia, Cândida, que legal, viu? Achei bem interessante aí essa proximidade, né, desse diagnóstico, desse tratamento que a homeopatia e tudo que pode trazer, né? Essa homeopatia pode estar trazendo aí de benefício para o animal também, né? Fica como uma alternativa uma alternativa não, é porque o convencional é o alopático, né? Mas a homeopatia também, ela já tá bem, né? Já se tornou aí um viés bem procurado e para os animais também existe, né?
Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, por ter ajudado a gente aí, ter esclarecido sobre essa questão, né? E eu espero que você também que está acompanhando Saúde em Pauta também tenha gostado desse programa, das informações aí, desmistificado a homeopatia e trazido facilidade aí, né? Como uma alternativa eficiente de tratamento, de saúde para os animais. Obrigada, viu, Cândida? Obrigada pelo convite. Eu sou meio confusa para falar, porque é tanta coisa dentro da homeopatia, até você pensa o dia inteiro em organizar as ideias, mas ela é bem ampla, né? Então, às vezes você quer falar, tem muita coisa, né? Mas eu acho que todos temos que estar abertos a toda terapêutica que tenha comprovação científica. E a homeopatia não existe à toa há mais de 200 anos, né? Então, às vezes as pessoas não entendem, até ficam bravos. Ai, homeopata, você já fica meio de lado, é bicho grilo, né? No começo era assim, é doida. Mas não é, tem um fundamento e a gente tem que estudar muito, como qualquer outra, né? Terapêutica, né? E nada de radicalismo. Quem gostar pode ler, pode me procurar, tem bibliografia, tem os livros para mostrar. Legal. E não tenha medo de usar qualquer terapêutica que pareça estranha. Baseada na ciência, né? Sempre. E uma pode servir de apoio para as outras também, né? Com certeza. Obrigada, viu, Cândida? Obrigada mesmo. E até a próxima, viu? E você que está acompanhando a gente também, até a próxima, né? O Saúde em Pauta sempre toda terça traz um assunto novo aqui para você, para sua qualidade de vida. Até lá, tchau!